Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou voltando este mês para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o tema do serviço social. Mas antes de tudo, eu quero deixar uma frase para reflexão, que é essa que está aqui atrás, olha. Viver o propósito é difícil, porém é impossível fugir dele. Aprendi com a minha amiga Camila Barros. A gente está sempre junta, sabe? Na rede social. E ela estava falando esses dias que viver o propósito é difícil, porém é ainda mais difícil fugir deste propósito. Então, eu vou deixar aí para vocês refletirem sobre isso, mas o nosso tema de hoje não é propósito, o nosso tema de hoje é serviço social, e eu quero saber qual é a visão que vocês têm deste campo, que é o campo social. Às vezes eu converso com algumas pessoas por aqui, e quando eu pergunto, assim, quando eu começo a falar, eu vejo que às vezes as pessoas têm uma visão um pouco distorcida. Algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas às vezes pensam que a área social, o assistente social, é aquele profissional que vai tirar as crianças da família, às vezes quando a família não tem muita condição de cuidar da criança, mas não é assim. Não é assim. Para tirar uma criança, por exemplo, de uma família, somente no último caso mesmo, em caso de maus tratos, o serviço social faz de tudo para manter as crianças com as suas famílias, mas o serviço social, ele pode atuar em várias áreas. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero falar para vocês um pouquinho da minha história, do meu percurso, como que foi que eu descobri essa área, como foi que eu cheguei até lá. E nos próximos dias, né, nós vamos fazer alguns vídeos e nós vamos estar falando um pouquinho da minha história, da história do serviço social, o que que faz um assistente social, serviço social e missões, a Bíblia, o que que tem na Bíblia, a Bíblia, o serviço social e o serviço social e desenvolvimento pessoal, em que o serviço social pode contribuir para nos ajudar a desenvolver a nível pessoal. Então, eu fiz aqui algumas anotações para não me perder na minha fala, o que que é mais importante deixar para vocês nesse vídeo. Então, eu vou começar falando aqui um pouquinho sobre como que foi o meu primeiro contato com essa área. Vocês sabem que eu sou brasileira, eu tenho uns quase 40 anos, esse ano, se Deus quiser, eu vou completar 40 anos, e eu vivi 23 anos no Brasil, 7 anos e meio aproximadamente na Bélgica e 7 anos e pouquinho eu já estou em Portugal. E nesse tempo, o tempo que eu estive na Bélgica, que foi o primeiro lugar onde eu vivi quando eu saí do Brasil, o que que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu tive aquele primeiro impacto, que foi a dificuldade de inclusão social. O que que é a dificuldade de inclusão social? O que que é a inclusão social? Imagine comigo um círculo de pessoas de mão dada. E chega uma pessoa e essa pessoa tenta entrar nesse círculo, tenta fazer parte desse círculo e não consegue, por algum motivo, ela não consegue fazer parte. Isso é uma exclusão social. E são várias as barreiras que podem impedir uma pessoa de se integrar na sociedade, de se incluir na sociedade, de usufruir de direitos e deveres como um ser humano normal numa sociedade. E qual foi a minha primeira barreira e dificuldade que eu encontrei quando eu cheguei ali? O idioma. Quando eu cheguei na Bélgica, eu percebi que são três idiomas oficiais, o francês, o neerlandês e o alemão, e eu não falava nenhum deles. E se você fala inglês também, você consegue se desenrascar, mas eu também não falava. Então, para mim, foi muito assim difícil essa parte. E a primeira coisa que eu fiz foi começar a estudar o francês. Inclusive, por esses dias nós vamos abrir uma turma de francês. Se você tiver interesse, me chama no privado que a gente vai estudar. A gente vai estar estudando junto um pouquinho. Já tem algumas pessoas que vão estudar comigo. Fecha aspas. Eu comecei a estudar francês e isso começou a me dar abertura, não é? E quando eu comecei a aprender um pouquinho francês, a falar um pouquinho, mesmo falando errado, eu comecei a perceber que os meus amigos também, brasileiros, irmãos em Cristo, chegavam, tinham as mesmas dificuldades que eu. Então, tudo que eu fazia por mim, para tentar me integrar, eu fazia também pelas pessoas. Eu acompanhava, tentava traduzir. E cada vez que a gente tinha alguma dificuldade, que a gente procurava informações, a resposta era sempre a mesma. Procura um assistente social, fala com o serviço social,
Então, às vezes a gente procurava informações a nível de legalização, a nível de procurar escola para as crianças, emprego, alojamento, e a resposta era sempre a mesma: fala com o serviço social, fala com o serviço social. E eu sempre acompanhando vários casos diferentes, sempre descobrindo vários serviços sociais diferentes. Ali em Bruxelas, eu percebi que em Bruxelas tem uma estrutura muito ampla de apoio social. Um dos principais é o CPAS, não é? Que é uma estrutura organizada pelo governo, que é o Centro Público de Ação Social, ali na Bélgica, em Bruxelas. E nós continuamos, né, nesse percurso. Depois disso, algumas pessoas começaram a me encorajar a voltar a estudar. Como vocês sabem, era um desejo do meu coração, era um grande sonho que eu tinha, mas eu não tinha nenhuma possibilidade para isso. E eu fui procurar informações para poder estudar e percebi que realmente era impossível, porque eu não tinha documentação ali, era a principal barreira para a minha integração social, né? Como já disse, o fato de não ter a documentação, permissão de moradia legal. Depois, eu estava em processo de regularização, já tinha pedido, mas eu ainda não tinha em mãos. Então, o que acontece? Isso era uma barreira. Outra barreira, o meu nível de francês não era suficiente. E a terceira é que money, dinheiro, la plata, eu não tinha condição financeira suficiente para estudar. Mas, orando a Deus, o Senhor me deu essa bênção, esse milagre, e isso está registrado nesse livro aqui, que se chama Diário de Dani Borges. Como vocês já sabem, os meus estudos de serviço social na Bélgica, não acrescentei nada, são páginas do meu diário, vocês podem ler como eu vivi essa experiência ali. Depois que eu terminei os meus estudos ali na área social, eu tive a oportunidade de acompanhar várias pessoas, de dar informação, de promover, não é? A integração social de algumas pessoas, graças a Deus, mas eu também sempre precisei de apoios do serviço social. E alguns desses apoios que eu tive, que me marcaram muito, tive vários, mas eu anotei aqui alguns para compartilhar com vocês, foram por exemplo, o nascimento da minha filha, né, na Bélgica, porque como eu estava ali estrangeira, sem permissão legal para habitar no país, eu não iria conseguir pagar um seguro saúde lá, jamais, que seria muito caro. Então eu tive que passar pelo serviço social para ter essa cobertura, para ter o financiamento do CPAS do governo, e foi o serviço social que me ajudou a fazer todo esse processo. Depois, durante os meus estudos, que eu também não tinha condição financeira para estudar, a escola, o serviço social da escola me ajudou muito, porque eu não tinha direito a ter uma bolsa de estudos. Na verdade, eu não tinha direito nem de estudar, e nem de bolsa, nem de nada, nem nada disso. Mas, indo, né, sempre caminhando por fé e não por vista, o serviço social me acompanhou e me abençoou muito, porque o curso que eu fiz era um pouco mais de 3.000 euros para um estudante estrangeiro por ano, e o serviço social financiou uma parte muito grande desse valor. Detalhes estão aqui. Depois, fui acompanhada também no meu processo de divórcio aqui em Portugal pelo serviço social. Fui acompanhada na educação dos meus filhos durante bastante tempo como mãe solteira aqui em Portugal, porque família monoparental tem mais risco, não é, de dificuldades de exclusão social. Então, fui muito acompanhada aqui durante muito tempo, graças a Deus. E as últimas coisas, as últimas experiências que eu tive são formações e atualizações que eu fiz, também contando com apoios de serviços sociais aqui em Portugal. Por exemplo, eu fiz o curso agora de inteligência emocional, que era um curso que eu queria muito fazer, e o curso de marketing digital também, tive bases de marketing digital que me permitem também estar aqui com vocês. Ainda não sei muito, estou aprendendo, estou aperfeiçoando, mas estou fazendo trabalho dentro do meu possível. Vou melhorar com o tempo, tenham paciência. Mas também tive essas formações também por apoios sociais. Então, o que eu gostaria de falar para vocês? Que eu estou sempre pronta a acompanhar as pessoas, a dar informações, a ajudar as pessoas a crescerem, a se desenvolverem através do acompanhamento, das informações, da educação, de tudo que o serviço social promove como ferramenta, mas também sempre peço apoio quando eu preciso. Sempre tenho
essa coragem, essa humildade de chegar e falar, olha, eu preciso de ajuda. E às vezes eu sento com as assistentes sociais, converso com elas, e às vezes elas me perguntam, mas qual que é o seu nível de escolaridade? Escolaridade, eu falo, eu sou licenciada em serviço social. Então você é minha colega. Então, é assim, a gente às vezes vai ajudar e a gente às vezes vai ser ajudado na vida. Isso eu aprendi. E aprendi muito com meu avô, que dizia: quem não vive para servir não serve para viver. Então, essa é a minha experiência, um pouquinho da minha experiência, mas nós vamos continuar esse assunto, falando um pouco da história do serviço social nos próximos dias. E eu gostaria de deixar aí a pergunta para você, qual que é a visão que você tem dessa área, e se você tem alguma experiência já com essa área, e se você acha que o serviço social pode te ajudar de alguma maneira a promover algum projeto, algum desenvolvimento, algo que você sozinho não pode conseguir. Pronto, fica por aqui hoje. Um beijo grande, Deus abençoe e até a próxima.